Validade da DAP, importância da prorrogação no período da pandemia. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da agricultura familiar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, SAF, prorrogou novamente o prazo de validade das declarações de aptidão ao PRONAF, DAPS, devido à pandemia do coronavírus. A portaria 129, publicada no Diário da União, estabelece que será prorrogada por 6 meses a vigência das declarações com vencimento entre os dias 24 de setembro e 31 de dezembro de 2020. Já as declarações que expirarem entre os dias 1º de janeiro e 31 de março de 2021 terão a validade estendida por 3 meses. Em março, o Ministério da Agricultura já havia feito uma primeira prorrogação da validade das DAPs por causa da pandemia. A medida ocorre com o objetivo de evitar a locomoção de agricultores até os órgãos e entidades emissoras de DAP na busca pela renovação do documento e para garantir aos beneficiários a continuidade do acesso às políticas públicas da agricultura familiar. O técnico em agropecuária e extensionista da Emater MG, Carlos Henrique da Silva, falou sobre a importância dessa prorrogação da DAP para o produtor rural. Com relação à DAP ao longo dos anos, ela se tornou o documento de identidade do agricultor familiar, né? E com relação à pandemia agora da Covid-19, o Ministério da Agricultura, que é o órgão do governo federal responsável pela DAP, ele, pela segunda vez, como você falou, emitiu aí uma portaria prorrogando a validade dessas DAPs que estão vencendo agora neste ano de 2020 e que também irão vencer no início de 2021. Essa portaria é a portaria 129, né, de 23 de setembro agora, de 2020. Então essa portaria ela prorrogou por 6 meses a vigência das DAPs que vão expirar da data da publicação dessa portaria, a portaria de 24 de setembro, né, até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, as DAPs que vencerem de 24 de setembro até 31 de dezembro de 2020 automaticamente serão prorrogadas por mais 6 meses. E a portaria foi além. Ela prorroga ainda por mais 3 meses aquelas DAPs que expirarem do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março. Ou seja, automaticamente a mesma portaria prorroga para 2021 por mais 3 meses essas DAPs que porventura aí virão a expirar. A importância dessa prorrogação é justamente para que a agricultura familiar não pare, né? Não pare tanto para poder, por exemplo, vir aqui na Emater ou em outra entidade que é responsável pela emissão da DAP, para poder fazer uma nova emissão. Pela questão da pandemia, a gente sabe que muitos produtores rurais da agricultura familiar são do grupo de risco, né? Então, essa prorrogação garante aí a segurança da saúde dessas pessoas, né? E garante também a continuidade da movimentação financeira que essa família precisa com a DAP, né? Então, tudo isso trouxe benefício para o produtor rural, o agricultor familiar. Isso, com certeza. Essa portaria vem de encontro justamente a isso, né? Esse problema aí da pandemia do novo coronavírus é um problema mundial, né? Então, no Brasil como um todo, a ideia dessa portaria é justamente evitar a aglomeração de pessoas, evitar o deslocamento desses agricultores. A gente sabe que hoje tem muitos agricultores familiares aí no grupo de risco pela idade, seja por questão de doenças crônicas, enfim. Então a portaria veio para simplificar. Essa prorrogação é justamente para isso, para o produtor não ter seus projetos parados no banco, a sua renovação de financiamento parada no banco, nem os demais benefícios, né? Porque, como eu disse, a DAP é um documento de identidade, de identificação do agricultor familiar, então várias entidades, sejam elas federais, estaduais ou municipais, adotam a DAP como um critério de atendimento.
Então essa portaria vem de encontro justamente a isso, para fazer o sistema girar, o sistema andar, mesmo em momento de pandemia, dessa dificuldade, desse problema aí de saúde pública. Resumindo, o produtor rural então não precisa fazer nada. Se ele está no ADAP até o dia 23 de setembro, é válida para vencer nesse período de 24 de setembro até 31 de dezembro, ela automaticamente deu aquela data mais 6 meses. Mais 6 meses, automático. E no caso de quem for do dia 1º de janeiro a 31 de março, venceu dentro desse período, tem mais 3 meses. Automaticamente mais 3 meses. Ok. A DAP é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. Como uma identidade, o documento tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do imóvel rural e da renda da família. Para acessar uma linha de crédito do Pronaf, por exemplo, é imprescindível a DAP, pois nela consta informações que darão segurança jurídica para as transações de financiamentos. Além dos agricultores e agricultoras familiares, são beneficiários da DAP pescadores artesanais, aquicultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. Levantamento realizado pela Coordenação do Cadastro da Agricultura Familiar da SAF aponta que uma iniciativa de prorrogação da declaração, com essa iniciativa, mais de 846 mil DAPs terão então a sua vigência prorrogada, garantindo que milhares de agricultores familiares continuem acessando programas e projetos executados pelo Ministério da Agricultura. Carlos Henrique da Silva, extensionista da Emater, explica que o que pode ser feito nos casos em que o produtor rural teve a DAP vencida e não emitiu uma nova antes da pandemia. Então, essas DAPs que porventura venceram antes dessas duas portarias, ou seja, elas não tiveram sua prorrogação automática, o produtor necessariamente tem que vir até o escritório para estar fazendo. Por quê? A DAP é um documento, é um instrumento pessoal e declaratório, não dá para ser feito via atendimento à distância, né? É necessário o atendimento presencial. Logicamente, aqui no escritório de Paracatu da Emater, como em todo o estado e todos os demais órgãos, a gente está tomando todas as precauções, né, ditadas aí pelas autoridades de saúde pública, né, obedecendo todos esses critérios de distanciamento e tudo. Mas, nesse caso, o produtor necessariamente tem que trazer novamente a documentação, porque a DAP não se renova, a DAP se emite. É um novo processo, então a DAP expirou a validade, automaticamente a gente gera um novo processo de emissão. Então aquele número não é aquele número mais, né? Com a emissão gera um novo número. Então precisa de toda a documentação, esse produtor vai ter que se deslocar até o escritório do agente emissor para fazer a nova DAP. Ô Carlos, você tem por acaso conhecimento de, vamos supor, uma cidade do Nordeste que o órgão emissor não está com o atendimento presencial? Você sabe o que o produtor rural, agricultor familiar, deve fazer neste caso para poder então emitir a sua DAP? Assim, como eu disse, a DAP, no caso aqui da Emater Minas Gerais, a gente adotou essa forma, tem uma norma interna, apesar de que a DAP, nós como agente emissor somos credenciados a emitir, a Emater tem uma norma própria de emissão. Automaticamente, a nossa situação é essa, tem que ter a conversa pessoalmente. Mas, né, a gente sabe que a gente está numa situação de excepcionalidade. Caso o produtor rural tenha um contato aí com o agente emissor e se esse órgão tiver disponibilizado um canal de atendimento online, talvez seja possível adiantar o processo, né? O envio de documentação, a conferência de documentação, com vistas a se evitar, né, esse contato, né? Ou seja, o contato para a emissão provavelmente se dará só na hora, no ato da emissão em si, mas todo o processo de organização de documento, de verificação, poderia ser feito anteriormente por esse canal. Não sei te informar com relação às demais entidades, né? No caso da Emater, em alguns locais isso foi adotado, né? No momento atual, a gente voltou ao funcionamento, né, de acordo com os decretos estaduais, municipais e federais. Carlos,
No estado de Minas Gerais, né, a gente sabe que aonde tem o escritório da Emater, a Emater então tem essa disponibilidade. E onde não existe o escritório da Emater, geralmente quais são as entidades que estão aptas para a emissão de um ADAP? Então, essa consulta ela pode ser feita através do site do Ministério da Agricultura em entidades credenciadas. Normalmente, essas entidades credenciadas são empresas de assistência técnica, no caso da Emater, sindicatos, seja dos trabalhadores, seja dos produtores rurais, cooperativas, organizações não governamentais, mas essa consulta, ela obrigatoriamente tem que passar pelo Ministério da Agricultura e lá vai estar listado todas essas entidades. Mas uma entidade mais próxima aí do produtor, talvez mais fácil de se chegar até ela, seria os sindicatos, né? Tanto do produtor rural quanto do trabalhador rural. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã